Bom dia a todos. Eu sou a Ana Paula Teixeira, gerente de conteúdo da FISA. Para a gente é um prazer ter vocês aqui nesse novo webinar, esse especificamente falando sobre Health Claims e imunidade, que é um assunto bem específico aí, mais voltado para a questão do ingrediente, dessas questões de perspectivas do consumidor. Eu queria agradecer aí a participação da Tatiana, da Biad, que gentilmente aceitou o nosso convite para mediar esse importante debate. O Oscar Gutierrez, da Ingridium, obrigada, Oscar. Andréia Lardini, da ADM, obrigada também. E o Hector Core, que está falando diretamente da Argentina, né? Chile, desculpa. Por favor. Por favor, o frio que tá. Então, o Hector vai falar em espanhol, gente, mas o espanhol dele é bom, dá pra gente entender. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, a Tatiana ajuda a gente. Então é isso, Tatiana, então tá com você a palavra, fica à vontade, precisando a gente tá por aqui. Tá ótimo, muito obrigada, Ana Paula. Queria, obviamente, iniciar agradecendo a FISA, na figura da Ana Paula, pelo convite. É sempre um prazer representar a Biad nos fóruns em parceria com a FISA, a gente gosta bastante. E, principalmente, também estar presente, né, com colegas, pessoas super bacanas do mercado, também conhecer novos colegas. Também gostaria de dar boas-vindas a todas as pessoas que estão participando do webinar hoje. Acho que desejo a todos um ótimo evento, tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, bom, para a gente começar, a Ana Paula já deu boas-vindas aos convidados, mas eu reitero, a Andréia, da DM, o Oscar, da Ingridium, e o Hector, da DSM. Para aqueles que não conhecem, a ABIAD é a Associação Brasileira de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, na qual eu venho presidindo no terceiro ano consecutivo. E essa categoria, né, quando a gente fala de alimentos para fins especiais e congêneres, engloba suplementos alimentares, alimentos funcionais, engloba também nutrição infantil, nutrição integral, também diet light, ou seja, é uma categoria ampla e tem tudo a ver com muita coisa do que a gente vai falar aqui hoje. E quando a gente olha alguns comportamentos em países onde já estão em outro momento em relação à Covid-19, né, já estão caminhando por um momento pós-pandemia, existem dados que mostram algumas tendências de consumo muito focadas na melhora da saúde, na melhora da nutrição e menos em consumo de bens de luxo, por exemplo. Então, quando a gente olha o mercado de suplementos alimentares, é um mercado que no Brasil, em 2018, representou 5,2 bilhões de reais, é um mercado muito importante. E agora, nesse momento, a gente viu um aumento também no consumo de suplementos alimentares, especificamente na parte de multivitamínicos e também vitamina C, que são produtos que estão relacionados também com a melhora da imunidade. Em 2015, a ABIAD realizou a primeira pesquisa para entender o consumidor e o consumo de suplementos alimentares. Foi uma pesquisa muito importante realizada no Brasil, em 7 capitais brasileiras. E ela foi utilizada, inclusive, como subsídio para que a Anvisa pudesse revisar o marco regulatório de suplementos alimentares, que foi publicado em 2018 e que, por acaso, hoje tem feito muita diferença no momento que a gente está vivendo hoje. A gente tem um ambiente muito mais favorável para essa categoria de produtos, o que traz uma série de benefícios para o consumidor. Aliás, falando em pesquisa, queria aproveitar também e mencionar que a segunda versão dessa pesquisa, ela vai ser lançada nas próximas semanas, tem dados interessantíssimos de consumo de suplementos, inclusive fizemos um recorte agora, durante o período da pandemia, para entender como que o consumidor se movimentou nesse momento, né? Então, eu não vou fazer nenhum spoiler agora, mas assim, acho que, sem dúvida nenhuma, corroboram, né, nessa questão da preocupação com a saúde, sem dúvida nenhuma, algo que veio para ficar. Então, olhando para essas tendências, eu gostaria já de começar a nossa conversa, né, num formato aí de bate-papo, perguntando para os nossos colegas, e nesse caso, mais especificamente, para o Oscar e para a Andréia, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco quais são os ingredientes ou quais são as combinações de ingredientes que podem ajudar a melhorar a resposta imunológica.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Um tema importante aí para lembrar primeiro, né? Eu quisiera começar aclarando que o sistema imune, né? É um sistema muito complexo no nosso corpo, né? E o sistema imune tem que ser tratado de um caráter mais preventivo, né? Quando você já está doente, você não precisa reforçar o imune, você precisa um remédio, né? Então, o sistema imune realmente tem que ser mantido e ter um estilo de vida saudável, não? Para poder reforçar o sistema imune. Então, quando você tem um sistema imune, tem uma série de alimentos que vão a gerar em você esse reforço do sistema imune do dia com dia. E nós podemos ter alguns exemplos, não, na parte de alimentos naturais, né? Por exemplo, um mirtilo que dá um certo nível de antioxidantes, o chocolate, né? O chocolate oscuro, não? Que também tem antioxidantes, azeite de peixe, né? Que tem ômega 3, a batata doce que traz beta-carotenos, né? A amêndoa que tem vitamina E. É o que nós podemos encontrar de maneira natural nos alimentos que nós consumimos no dia a dia. Mas quando você vai na parte de alimentos processados, aí nós podemos encontrar nas fontes de diferentes alimentos que nós podemos enriquecer no dia a dia, como podem ser minerais e vitaminas, alimentos nutricêuticos e fibras, né? Nós temos alguns reportes, algumas pesquisas, onde os alimentos com fibras, por exemplo, representam o 42% dos lançamentos de produtos novos. Então, esta é uma parte importante onde nós, como indústria, podemos fornecer, podemos ajudar com diferentes tipos de ingredientes, seja minerais, vitaminas, fibras, para melhorar o sistema imune. Bom, eu acho que o Oscar colocou muito bem essa questão da complexidade, né, do sistema imunológico, e que, assim, o que eu gostaria também de reforçar, né, é que a gente não pode pensar simplesmente que o sistema imunológico ele pode ser reforçado através da alimentação, né? A gente tem que dizer que existe uma parte que é composta do sistema imunológico que é inata, né? Então, são as barreiras físicas, químicas e biológicas, né? E tem uma outra parte que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, né? E que é chamada, né, de parte adaptativa, né? E o que acontece, né? Essa parte adaptativa, ela é muito personalizada, né? Porque isso também está relacionado com a forma como essa pessoa levou a vida até agora, né? A gente precisa entender que o sistema imunológico, a gente não reforça ele, a gente não potencializa ele de um dia para o outro, né? Isso vem sendo construído ao longo do tempo, né? E como o Oscar bem colocou, ele está totalmente relacionado com o estilo de vida que a pessoa leva. Então, práticas de exercício, né? Se a pessoa ela se submete a estresse prolongado, né? A qualidade do sono, se a pessoa é tabagista, a frequência do consumo de álcool, né? E aí, quando a gente vai pensar em ingredientes, né, que ajudam a potencializar, né, o sistema imunológico, eu não poderia deixar de falar nas proteínas, né, que são essenciais, né, na formação, na estrutura das células e que atuam como fonte de energia, né, e com isso também protegem, né, o nosso organismo. As fibras, como o Oscar bem colocou, elas têm um papel importantíssimo quando a gente pensa na ação prebiótica, né? Que ajudam a manter a saúde intestinal, né? Então, é importante que essas fibras que a gente pensa como, quando for pensar como ingrediente, sejam fibras que tenham comprovação prebiótica,
que ajudam a manter essa saúde intestinal e que contribuam com o sistema imunológico. Tudo comprovado cientificamente, né? Outro ponto que eu acho muito importante quando a gente pensa em fibra está relacionado aos níveis de tolerância, né, que essa fibra aporta. Porque agora, ainda mais nesse momento, muitos produtos, o Oscar trouxe um dado falando do número de lançamentos com fibras. Imagina durante o dia, né, a pessoa que consome uma quantidade alta de produtos enriquecidos com fibras, né? Essa tolerância ela é muito importante para que não cause nenhum desconforto, né, para a pessoa. E outro aspecto que também eu considero importante, e aí já olhando sobre o âmbito da indústria, é a estabilidade dessa fibra ao longo do processamento. Se é uma fibra que tolera um pH mais baixo ou uma temperatura mais alta, né? Falei de proteínas, falei de fibras, não poderia deixar de falar dos probióticos, né, propriamente ditos, e que junto com os prebióticos podem ter uma ação simbiótica muito importante aí para o sistema imunológico. E hoje em dia, né, também já falando dos pós-bióticos, né, que são os produtos como, por exemplo, o vinagre de maçã, que tem uma ação através dos metabólitos que formam a partir da fermentação, né? E isso ajuda a reduzir a inflamação intestinal. E sem sombra de dúvida, aí eu também gostaria de adicionar as leguminosas, né, como a soja, como o feijão, né, e as nozes e também algumas sementes que são fontes de vitaminas, como a própria vitamina C, a vitamina E, e alguns minerais que têm uma atuação fundamental no sistema imunológico. Me van a disculpar, pero mi portuñol es malo. ¿Sí? Minha pergunta, na verdade, era agora uma pergunta mais de cunho científico, para o Héctor poder complementar também esses dois temas Sí. que a Andrea y o Oscar trouxeram. Yo estoy muy de acuerdo. ¿Me escuchan? Sí, bien. Ok. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen Oscar y Andrea. En lo único que no estoy de acuerdo, Oscar, es que aún después de que la enfermedad se presenta, la nutrición sigue siendo importante. O sea, es cierto, hay que recurrir al campo farmacológico, pero también, por ejemplo, está visto que en un estado infeccioso la vitamina A decrece rápidamente. ¿Vocês estão me compreendendo meu espanhol? Sim. Ou tento Perfeito. falar portunhol? Perfeito. Tudo Ok. bem. Assim. Então, ante uma infecção, a vitamina A decresce rapidamente. Ante uma infecção, a vitamina C decresce rapidamente. Então, é importante suplementar esses. Não, como você disse, Andrea, tem o sistema imunitário muito complexo. Tem primeiro as barreiras, que são a pele, os epitélios, e essa pele, esses epitélios, são dependentes de algumas vitaminas, porque as vitaminas são nutrientes essenciais. ¿Sí? Sem vitaminas, haja ou não viroses, haja ou não COVID, morremos se a ingesta é zero, nós morremos, porque precisamos pegar as vitaminas da dieta. Então, por exemplo, a vitamina A é a grande vitamina da integridade dos epitélios e da pele. Então, reforça a primeira barreira imunitária, que é a pele. Também a vitamina A é a grande vitamina da diferenciação celular. A imunidade adaptativa que você falava precisa de grande diferenciação, porque todas as células imunitárias, as da resposta primária, as da resposta adaptativa, são geradas na medula óssea, não? E depois diferenciam. Então, essa memória imunitária que temos é de células imunitárias especializadas, mas essa diferenciação precisa ao menos de vitamina A. A vitamina C tem a virtude de
acelerar o que se chama de quimiotaxis, que é a migração dos fagocitos ao sítio onde ocorre a infecção. Então, sem ela, não temos isso. A vitamina E também protege a membrana das células e, por ende, de novo, os epitélios é a primeira barreira. E duas coisas muito importantes. A vitamina D e os ácidos graxos de cadena longa, como DHA, têm um rol muito importante na modulação imunitária. Porque muitas vezes o grande inimigo da saúde não é somente o invasor, o micróbio ou o vírus, é uma resposta imunitária exagerada. E isso, novamente, é a causa de imunidade adaptativa. Por exemplo, as alergias são uma sobre-reação da imunidade adaptativa. O sistema imunitário crê que este é um inimigo, então reacciona fortemente. E muitas vezes, agora que estamos vendo casos de Covid-19, os pacientes mais graves, os que têm inflamação pulmonar e tudo isso, é porque o que os imunólogos chamam de tormenta das citoquinas, que é uma sobre-reação da imunidade. E a modulação da imunidade depende muito de vitamina D e depende muito de DHA. Eles têm um papel de modular a resposta, então a sobre-reação imunitária não mata o paciente. Então, de acordo, Oscar, prévio da infecção é muito importante uma boa nutrição. As proteínas, sem proteínas não podemos gerar células imunitárias, viu? As proteínas estão em todas as partes. E as enzimas são proteínas. E as vitaminas são cofactores das enzimas. Então, tudo funciona em um concerto. A nutrição é uma ciência holística. Mas também, durante a infecção, é importante de continuar uma ótima nutrição com todos os ingredientes que vocês han mencionado. Com certeza. Aí eu acho que, Hector, você colocou muito bem, né? Se você, neste tema de imunidade, não, ou manter uma nutrição saudável ajuda a ter um caráter preventivo, não? Para reforçar o sistema imune. Mas eu concordo que quando você já tem a doença tem que manter com o sistema, com maior natureza, o processo de boa alimentação. Mas eu estava tentando levantar e colocar com o equipe aqui, com os assistentes no seminário, não? Que é super importante ter uma alimentação saudável, um hábito de vida saudável, para manter essa fortaleza no sistema imune, né? E alguns outros aspectos que são super importantes que nós hemos levantado com diferentes pesquisas, né? É que, além da alimentação, outros hábitos são super importantes. Por exemplo, o sono. Quando está confirmado que pessoas que têm um sono mais curto, com menos de 7 horas, têm 3 vezes mais a possibilidade de pegar uma gripe que as pessoas que dormem 8 horas, né? Outro tema super importante é o exercício. Quando você mantém um hábito de exercício, seu sistema imune fica mais forte. E, por último, o estresse. Um tema que eu acho que agora, com Covid-19, nós estamos muito mais expostos ao estresse. E é importante mencionar que o estresse diminui o conteúdo de glóbulos brancos, não? Que são parte essencial do sistema imune. E esse estresse que nós estamos sometidos agora a esta situação de confinamento com Covid leva a que o sistema imune também fique um pouco mais suscetível. E é aí que nós temos que reforçar nossos hábitos alimentícios e hábitos de saúde, né? Eu entendo que essa parte do estresse, ela é muito importante, ela está associada, né, ao bem-estar, justamente essa questão da qualidade do sono, né? Então, não só
olhar o sistema imunológico diretamente, mas sem sombra de dúvida, entender, né, como a gente pode combinar esses ingredientes, né, de forma a potencializar o seu efeito, né? Vou dar um exemplo, né? Se você consumir uma leguminosa, um feijão, né, e você adicionar, por exemplo, vitamina C, você potencializa, né, a absorção de ferro. Então, isso é muito importante, né? Entender quais são os efeitos sinérgicos positivos aí quando a gente for formular, quando a gente for indicar, né, ingredientes que tenham essa finalidade. Um ponto que eu queria acrescentar, eu acho que a conversa ela está super interessante, porque é bem isso, né? Existe um conjunto de fatores, não é só através da alimentação, da nutrição, tem a questão do sono, tem a questão da atividade física, o estresse. Mas agora, aterrissando para o mundo real, né? A gente tá todo mundo em quarentena, a gente sabe também que, além disso, né, a gente tem um fator aí importante, que é a probabilidade, né, que a gente já vem acompanhando, de uma crise econômica mundial, né, que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, a gente sabe também que a América Latina vai ser uma das regiões provavelmente mais afetadas por essa crise. Então, a minha pergunta para vocês é como que a gente garante que esse consumidor ele pode ter acesso a produtos, né, que façam sentido para ele, do ponto de vista de saudabilidade, né, que tragam esse benefício, mas que, ao mesmo tempo, sejam acessíveis. Então, como que as indústrias estão se preparando para esse momento, imaginando quais seriam os ingredientes, ou as combinações de ingredientes, ou tipos de produtos, nesse contexto? Não, muito interessante aí a pergunta, né? Dos temas onde a Ingridion ha voltado muito foco na parte de fibras, né? Porque, como nós colocamos no princípio, as fibras são a parte importante do sistema imunológico, que é parte de aquele sistema onde você adquire certa imunidade através de consumir alimentos ricos com alto conteúdo de fibra, que melhoram o sistema digestivo, né? Neste caso, Ingridion tem algumas desenvolvido ingredientes para refortalecer a saúde do sistema digestivo e em combinação com os organismos que nós temos de maneira natural no intestino grosso, dão uma melhor saúde ao sistema digestivo, em consequência, ao sistema imunológico, não? Os ácidos graxos de cadena corta, fructooligosacáridos, e os galactooligosacáridos que estão presentes de maneira natural na leite materna que nós recebemos, é tema importante. Por exemplo, os ingredientes que nós consumimos desde crianças em sistema em conceito de imunidade que é conhecido como imunidade passiva, né? Onde a gente absorve de a mais os nutrientes e aí nós podemos suplementar, por exemplo, estes produtos que são similares que existem na parte alimentícia ou a leite materna. Agora, como fazer estes produtos também mais acessíveis para o mercado, colocando a pergunta que você levantou. Aí tem outro tipo de fibras também, por exemplo, os amidos resistentes, que têm uma funcionalidade similar, em onde nós podemos ter a funcionalidade de fibra também, a custo também muito mais acessível. E eu acho que aqui um ponto muito importante para a indústria é como trazer estes produtos que trazem saúde e imunidade e democratizar o acesso para o maior número da população. Como fazer mais acessíveis estes tipos de ingredientes. Então, por isso, nós estamos preocupados por ter uma gama de produtos que tenham
un rango súper amplio de acción, pero también súper amplio de nivel de costo e acessibilidade para o consumidor. Eu concordo aí com a colocação do Oscar, né? Mas eu entendo que existem formas, né? Não só de entregar um ingrediente barato, né? Para fazer com que esses produtos sejam mais democráticos, né? Sejam mais acessíveis para grande população. Mas eu também entendo que existe uma forma de desenvolver formulações, de desenvolver processos e embalagens mais inteligente, né? E o que seria isso, né? Essa forma mais inteligente, ao meu ver, né? Então, você imagina, eu tenho um produto, né? E eu posso trocar um determinado aditivo que eu uso nesse produto por uma fonte natural. Então, vou dar um exemplo. Então, se eu remover um eritorbato de um produto cárnico e substituí-lo por exemplo, um extrato de acerola, né? A gente sabe que a acerola é uma fonte de vitamina C, um antioxidante, mas não só isso, né? A gente tem dentro da composição da acerola outros componentes que potencializam, né, o efeito antioxidante da vitamina C, por exemplo, os carotenoides. Né? Então, a gente consegue, de uma forma mais natural, né, ter uma formulação mais inteligente, né, onde não necessariamente você tem um incremento substancial no custo dessa formulação e, ao mesmo tempo, você tem efeitos, os efeitos que você busca. No caso, uma fonte de vitamina C, né? É importante falar aqui também que muitas vezes o posicionamento desses produtos no mercado faz com que eles acabem virando produtos de nicho, né? A gente vê isso em várias categorias, em novas categorias que vêm aparecendo. Muitas vezes o preço chega a ser até 40% superior, né, com relação ao produto de referência. Né? Lá atrás, na década de 90, a gente via isso acontecer quando surgiram os produtos diet, né? Nem se falava ainda em light naquele momento. Então, eu entendo que, sim, a indústria de ingredientes tem um papel importante buscando essas formulações inteligentes, mas entendo também que em colaboração com a indústria de alimentos, né, a gente tem uma forma de posicionar esses produtos para que eles sejam acessíveis à grande parte da população. Legal, eu só queria avisar para o pessoal que vocês podem ir mandando as perguntas aqui no Q&A. A gente já está recebendo algumas sobre comunicação desses claims, a gente vai entrar nisso depois, mas continua aí, Hector. Eu quero acrescentar uma coisa muito importante que a Andrea e o Oscar tocaram, que é a democratização da saúde e da nutrição. Muitas vezes nos perguntam qual é o rol da indústria na saúde pública. Então, algumas pessoas da indústria pensam que a saúde pública é um problema da academia e do governo. As pessoas, às vezes, da academia e do governo pensam que a indústria não tem rol nenhum na saúde pública, e sim a indústria tem. Por exemplo, na América Central, a cegueira e a deficiência de vitamina A, e a cegueira que vem de consequência, foi eliminada porque a indústria do açúcar fortificou o açúcar com vitamina A. Então, a indústria tem um rol na saúde pública. Os programas de saúde pública são responsabilidade do governo, não é da indústria. A ciência é a responsabilidade da academia, não é a responsabilidade da indústria. Mas a implementação é a responsabilidade da indústria, porque a indústria tem os canais de distribuição, tem a tecnologia que vocês, Andrea e Oscar, mencionam, e tem os ingredientes. Porque quando até um pouco mais de 100 anos, se você precisava de uma fonte de vitamina A, só tinha de fígado de bacalhau.
Então, implementar isso nos alimentos é tecnologicamente impossível, em termos de custo é impossível. Então, o que acontece? Há alguns estudos do professor, não lembro agora, vou lembrar em 30 segundos mais, que disse que Adam Drevnovsky, ele disse que se você tem $1, você pode comprar 800 calorias de cereais ou pode comprar somente 150 calorias de frutas e vegetais. Então, uma mãe que tem $5 para alimentar a seus 5 filhos, que compra? Compra cereais refinados. Sim? Então, não é somente uma coisa de... Eu sou convencido da importância da educação nutricional. É muito importante. Mas, às vezes, não é só uma matéria de educação. Também é uma matéria de acesso geográfico, acesso físico e acesso econômico à alimentação. Então, por exemplo, eu he trabalhado 35 anos na fortificação de alimentos com vitaminas e minerais. E agregar todas as vitaminas para um alimento, ou 100% do requerimento de todas as vitaminas a uma porção de alimento tem um custo que é aproximadamente de meio centavo de dólar por porção. Sim? Eu não conosco nenhuma intervenção nutricional com vitaminas e minerais que tenha um custo para o consumidor maior em matérias-primas de vitaminas. Um custo para o consumidor maior a $1 por pessoa e por ano. Então, o que vocês, e nós, e todos os fabricantes, a indústria em geral, e os fabricantes de ingredientes em particular, estão trazendo a nutrição aos alimentos que as pessoas podem comprar. E isso tem um rol social extremadamente importante. Então, eu creio que sim, que a indústria em geral, a indústria produtora de alimentos e a indústria dos ingredientes tem um rol enorme na saúde pública. É muito interessante isso, e eu queria até aproveitar, já que a gente está com um pouquinho de tempo, fazer uma pergunta um pouco mais provocativa, né? Eu concordo totalmente com o que vocês comentaram, as indústrias têm um papel muito importante, mas a gente também vê um movimento, muitas vezes, de questionamento em relação à indústria de alimentos processados, alguns governos implementando sobretaxas, né, em alguns produtos que têm altos teores de açúcar. Então, a minha pergunta para vocês seria muito mais assim, se vocês teriam alguma sugestão, alguma opinião de fazer o contrário, né? Assim, como que a gente estimula a produção e o desenvolvimento de produtos que tragam muito mais benefícios para o consumidor. Quer dizer, a indústria de alimentos, ela sempre teve um foco muito grande na questão da segurança alimentar, estabilidade do produto, da qualidade, ao longo, acho que dos últimos, talvez, 10 anos, 15 anos, um foco muito maior na questão da nutrição. E isso vem se desenvolvendo, né? Então, a minha pergunta, ela é essa, assim, né? O que vocês acham que poderia contribuir, né, do ponto de vista, talvez, de iniciativas do governo, ou até em algum processo de algum acordo, onde a gente pudesse trazer esse benefício e virasse um benefício de melhora do preço desse produto para o consumidor, né? E não simplesmente olhar outros produtos e gerar novas taxas. Quer dizer, assim a gente não ajuda muito também, né? No final das contas, a decisão de compra, ela não é só uma decisão, como o Hector falou, relacionada ao benefício do produto em si, mas tem vários outros fatores envolvidos, inclusive o custo do produto. Acho que eu vou começar. Eu gosto muito desse tema. Eu acho que é um tema muito importante. A gente vê, né, uma corrida de vários países atrás de soluções milagrosas, achando que é através da indústria simplesmente que os problemas de obesidade e tantos outros problemas, né, que relacionados às doenças cardiovasculares, por exemplo, vão ser resolvidos.
A bem da verdade, né, a gente tem exemplos de países que sobretaxaram, né, produtos com um certo teor, acima de um determinado teor de açúcar, e os resultados, até onde a gente sabe, não foram revertidos em termos de redução de obesidade, né, e até mesmo índices e taxas aí de doenças cardiovasculares, né? Ao meu ver, Tatiana, isso tem a ver com educação. Porque se a gente, né, a indústria oferece produtos, por exemplo, com redução de açúcar, né, que o consumidor não teve esse hábito desenvolvido, é muito difícil, né, ele optar pelo produto com menor teor de açúcar. Né? Ele vai ter por hábito, a não ser que ele tenha uma obrigatoriedade, alguma doença que faça com que ele realmente migre para produtos com finalidades específicas. Mas, ao meu ver, isso tem a ver com educação. Isso tem a ver com também nós da indústria entendermos que quando temos que buscar alternativas, sejam alternativas focando no consumidor final. Né? Eu não posso simplesmente falar em reduzir açúcar, por exemplo, e entrar com uma alternativa que no final do dia acaba sendo um tipo de açúcar, de carboidrato, só que não é considerado, não a porta do SOR, por exemplo. Então, acho que nós temos um papel importante, sim, mas também acho que educação, e desde cedo deveria ser. O governo tem um papel importante, sim, também nessa parte. Eu concordo aí com o posicionamento da Andrea, não? Eu posso compartilhar no caso particular do México, onde nós sofrimos aí umas taxas de impostos, né, para bebidas com conteúdo de açúcar, que tem um propósito aí fiscal, tem um propósito de cuidar a saúde, mas se você não acompanha com um processo educativo de consumidor desde uma idade bem temprana, você não consegue entregar o resultado que impacte a sociedade, né? Então, eu acho que nós, como indústria, temos uma responsabilidade muito grande no processo de educar e poder ajudar os consumidores com informações técnicas, com informações claras. E eu acho que aí uma parceria com os órgãos regulatórios é fundamental. Aqui no Brasil, fazer um relacionamento muito mais perto com a Anvisa, eu acho que é chave para poder avançar e poder trazer processos que possam gerar acesso à saúde e a ingredientes nutricionais com características importantes para um maior número de habitantes no Brasil. Então, eu acho que essa parceria com os órgãos regulatórios é fundamental. Por exemplo, na minha opinião, não, estou olhando agora o processo regulatório do Brasil, e eu acho que tem uma área de oportunidade de ter mais proximidade com a indústria e sem poner em risco a saúde da população, fazer um processo mais ágil, mais rápido, onde nós podamos capitalizar aqueles estudos, conhecimento, experiência que já tem em outros países do mundo e aproveitar aqui no Brasil. Então, eu acho que esse é um trabalho super importante que nós, como indústria, temos que fazer para ajudar a trazer ingredientes mais acessíveis para a população do Brasil. Tatiana, essa pergunta aqui já chegou mais de 5 só do mesmo tema, que é essa questão de comunicação regulatória, está na nossa pauta aqui, né? Se você quiser já entrar nesse assunto, acho legal, porque o pessoal está com bastante interesse como trazer isso para o consumidor, tendo em vista essa educação que a gente tem que manter em mente, né? Como que a indústria tem que educar o seu consumidor, mas também seguir aí o processo regulatório, né? Uma questão meio complicada, né? Como que a Anvisa vê essa questão de comunicar esses novos claims, esses novos produtos que vão surgir aí durante essa pandemia, né?
não sei se, antes até da gente entrar nesse tema, de repente, se o Hector quiser comentar esse último ponto, e aí a gente parte para a questão de health claims, né? Eu concordo totalmente com a Andrea e com o Oscar que o problema é de educação, mas tenho a dúvida que é educação. Eu tive a oportunidade de, o ano passado, estar no México, e fui uma conferência na Universidade Ibero-Americana, e uma pessoa aí que era um sociólogo, ele mostrava uma fotografia de um pai de família, não, que estava na mesa com a família, como um refrigerante de 3 litros adoçado com açúcar. Então, ele perguntava por que essa pessoa que sim sabe que açúcar em excesso pode não ser boa para a saúde, e que pode ser causa da obesidade, mas por que ele tem aí para sua família 3 litros de refrigerante com açúcar? E a resposta era que quando esse pai de família era uma criança, quando seu pai tinha dinheiro e havia uma certa conforto, havia uma certa abundância na família, então compravam refrigerante. Quando estava em um estado de pobreza, não tinha refrigerante. Então, o tema do refrigerante, aparentemente, na sociedade mexicana, está muito ligada ao bem-estar econômico. Então, está aí metida no cérebro das pessoas em algumas condicionantes psicológicas que não têm muita relação com educação nutricional e com a forma mais simples de educação que nós conhecemos. Então, é necessário abordar alguns outros aspectos de por que comemos, por que consumimos o que consumimos. Sim? Eu penso que, por exemplo, a cebola é muito nutritiva e tem resveratrol e tem muitos ingredientes muito legais, mas não sei se seria muito chique invitar uma moça a comer uma cebola. Não, então, tem condicionantes psicológicas do consumo de alimentos, né, que tem que ver com gratificação, com passar as penas, com celebração, com todo um aspecto psicológico que acredito que ainda não estamos abordando nas políticas de saúde pública. Então, estamos regulando em uma forma estes logos que agora tem no México, tem no Chile, alto em açúcar, alto em isso, alto em outro, que pode ser uma coisa boa em termos de diminuir a assimetria de informação entre o produtor e o consumidor, mas é uma visão redutiva da nutrição. Porque a nutrição não é solamente açúcar, graxa, caloria e sódio. A nutrição é muito mais que isso. Então, como diferenciamos um produto que hoje pode ter um pouco de açúcar, mas como um iogurte que tem proteína, que tem cálcio, que tem probiótico, e como diferenciamos esse de um produto que tem só açúcar? Eu acredito que temos que migrar a políticas de educação e a políticas de etiquetado que sejam mais abrangentes, mais holísticas em termos de informar ao consumidor o verdade, contenido e qualidade nutricional total do produto e não somente de 4 macronutrientes simples. Sem dúvida. E aí eu vou aproveitar, vou pegar o gancho de algumas falas que a gente teve aqui, em relação, primeiro, ao que o Oscar comentou, da importância da aproximação com os órgãos reguladores, e aí já trazendo um pouco, falando, né, dessa questão dos claims. Mas, antes disso, eu acho que, mais do que a gente trabalhar em temas específicos, né, sem dúvida nenhuma, eu acho, a experiência que a gente teve na BIAD, durante todo o desenvolvimento do marco regulatório de suplementos alimentares, foram 10 anos de discussão, né, até que culminou na publicação em 2018, eu acho que vale muito a pena a gente reforçar a importância de todo esse processo, porque justamente agora, em 2020, no momento que a gente está vivendo a pandemia, se a gente não tivesse tido feito esse trabalho, né? Então, assim, acho que vale lembrar que uma mudança importante que aconteceu nesse marco, e eu traria 2, né, para a nossa discussão, uma delas foi o fato dos suplementos alimentares
acabarem dentro da categoria de alimentos, o que gerou, por meio de um decreto a nível nacional, a essencialidade dessa categoria de forma óbvia, porque, afinal de contas, a gente precisaria, como país, garantir o abastecimento de todos os produtos alimentícios durante a pandemia, e o suplemento alimentar, assim como outras categorias de alimentos, fizeram parte, né, desse processo de essencialidade. Isso garantiu uma série de discussões, inclusive um grupo junto à Anvisa, criado pela Anvisa, que foi um comitê de crise, para garantir o abastecimento desses produtos, onde várias entidades, incluindo a ABIAD, participaram, trazendo aí uma série de elementos importantes, principalmente potenciais gargalos que poderiam acontecer durante esse processo de abastecimento. E hoje, no Brasil, a gente vê que a cadeia vem funcionando e a gente não vê esse tipo de problema. Isso não acontece em qualquer país, né? A gente vem observando também em outros países da América Latina, que estão em outros momentos, e isso não aconteceu. Então, acho que é importante reconhecer e também trazer, de fato, a gente precisa ter essa relação com os órgãos reguladores. As entidades, elas cumprem um papel muito importante em congregar as áreas, né, e os segmentos, e poder fazer um diálogo muito importante. Esse foi um dos elementos. E o outro foi justamente a publicação de uma lista de claims, né, que ela faz parte da Instrução Normativa 28, onde a gente consegue hoje comunicar ao consumidor de forma muito mais isonômica, né? Então, assim, garantir essa isonomia na comunicação. E aí eu trago alguns exemplos, né, já puxando um pouco para essa questão de imunidade. Na própria IN 28, a gente tem, por exemplo, a relação do ácido fólico, como o ácido fólico auxilia no funcionamento do sistema imune, a vitamina A auxilia no funcionamento do sistema imune, e a gente tem outras vitaminas também, que é a B12, B6, vitamina C, vitamina D, minerais como selênio e zinco. Obviamente, né? Então, assim, a gente está falando agora de uma categoria de produtos isenta de registro, são produtos notificados. Então, isso gera uma celeridade, inclusive, no lançamento desses produtos no mercado, atendendo, né, a demanda do consumidor. E, obviamente, as empresas precisam atender a todos os quesitos de rotulagem, de composição, etc. Então, acho que esse foi um grande avanço que a gente teve no Brasil. E a minha pergunta para vocês, até para a gente conversar sobre isso, como que as empresas de vocês têm atuado, ou vocês veem o setor atuando, para que a gente possa garantir outros claims, novos claims para os consumidores, porque, no final das contas, você ter essa informação no rótulo do produto é muito importante, porque ajuda, né? A gente vem falando de rotulagem, quer dizer, você ter certeza que a rotulagem ela vai ser informativa e ela vai trazer o benefício. E aqui eu trouxe o exemplo do suplemento, mas a gente pode abrir, né, para outras categorias de alimentos também, como que a gente pode trabalhar para avançar, né, em poder comunicar outros nutrientes, outros ingredientes que tragam esse benefício para o consumidor. Tati, deixa eu complementar aqui. O pessoal está falando que a IN 28 foi tirada do site pela Anvisa, é isso? Talvez eles estejam atualizando, mas ela continua em vigor. Continua em vigor e é só para suplementos também, né? Então... Suplemento, Tá. Quem quer mas começar? existem outros claims publicados também que podem ser utilizados em alimentos. Eu trouxe aqui o exemplo de suplemento porque tem alguns claims específicos para a imunidade, que é exatamente o tópico da nossa conversa de hoje. Mas, claro, tem outros também. E aí a gente ouviu um pouquinho como que as empresas estão se preparando, porque, obviamente, para que a gente tenha um claim publicado, a gente precisa, né, as empresas precisam se preparar com os estudos e com toda a informação necessária. Então, não sei se vocês gostariam de comentar o que já existe ou o que já existe em outros mercados e, eventualmente, podem ser trazidos para o Brasil também. Tati, sem dúvida, esse movimento que foi feito com os suplementos, né, foi um movimento, honestamente, eu que tenho quase 30 anos aí no mercado de alimentos, nunca imaginei que fosse acontecer, né? Então, assim, realmente é algo para se comemorar, né? Que fez com que esses claims pudessem ser compartilhados com o consumidor, né?
Ou seja, a partir do momento que os ingredientes já tenham esse reconhecimento, né, desenvolver um produto, ou seja, um suplemento X ou Y, se torna algo muito mais simples, né? Onde você realmente pode ressaltar esses benefícios já reconhecidos pela Anvisa. Quando a gente vai para alimentos, né? Porque assim, suplementos é uma área muito interessante, né? Nós da ADM a gente atua nessa área, mas também existem as suas restrições e a pessoa não vai se alimentar de suplemento o dia todo, né? Então, de que forma, né? Pensando em alimentos, pensando nas refeições que a gente tem ao longo do dia, a gente poderia sim ter alguns produtos funcionais. O fato é que, por mais que nós, da indústria de ingredientes, nos preparemos com estudos clínicos e tudo mais, tem um outro lado que hoje, né, o produto final, onde esse ingrediente vai ser utilizado, ele precisa de uma comprovação também de um determinado benefício. Bom, eu estou chovendo no molhado falando isso para você, né? Bacana, porque sim, a gente tem um monte de gente aí conectada e eu acho que é legal trazer esse tema porque na verdade, eu quis trazer ele de forma provocativa, porque, claro, o suplemento ele tem essa peculiaridade que você consome ele numa forma mais isolada, né? E, obviamente, no alimento não. Então, é legal também a gente entender os desafios, né? E como que a gente trabalha isso daqui para frente, né? Então, exato. Fica à vontade. Então, aí você tem categorias que isso já faz parte do dia a dia. Por exemplo, a categoria de lácteos, né? Você tem aí estudos que comprovam benefícios probióticos e etc. Mas mesmo assim acaba sendo bem restritivo, porque é um estudo específico daquele produto, daquela empresa. Então, hoje, eu acho que nós temos um desafio de convencer os clientes a realmente abraçarem uma causa, né? Por exemplo, agora, nesse momento, estamos no meio da pandemia aqui na nossa região. Se algum cliente quiser lançar um alimento com algum claim, ele não pode, ele não tem como fazer isso, a não ser que ele mude um pouco as características do produto dele e vá para suplementos, né? Então, a gente como que a gente se prepara? A gente tem os estudos clínicos do nosso lado, a gente suporta os clientes, aqueles que querem abraçar a causa, a também ter os seus estudos clínicos específicos. Também estamos trabalhando, né, em ter ingredientes cada vez mais reconhecidos pelos consumidores finais. Né? Então, a busca por ingredientes cada vez mais, não gosto de usar essa palavra, mas naturais, né? Mais familiares para o consumidor. Então, no momento que o consumidor lê uma lista de ingredientes e ele se identifica com aquela lista de ingredientes, ele cresceu, né? O consumidor cresceu sabendo que a ingestão de produtos cítricos, né? De alimentos cítricos é boa para a vitamina C, que por sua vez é boa para a imunidade. Então, desse tipo de comunicação que a gente entende que a indústria tem que se valer. Porque a indústria não consegue conversar, né, com o consumidor final, né? Isso daí acaba sendo um grande desafio, né? Eu acho que só para complementar, porque a Andrea colocou bastante bem aí Andrea? Oi, só para complementar aí. Oi, você me escuta, Oscar? Sim, só para complementar aí as informações. Eu acho que você colocou bastante bem, Andrea, esse processo é um processo, eu acho que de 3 vias, né? Uma via, a parte regulatória do país, neste caso na Anvisa. Outra via, o produtor final de produto que vai ao consumidor. E a terceira é o fornecedor da indústria, não? Como nós estamos trazendo ingredientes. A responsabilidade que nós temos é
trazer ingredientes seguros, né? Por exemplo, nos produtos que nós temos testado, como fibras cortas ou fructooligosacáridos de cadena corta, es uno de los productos que tiene más estudios testados en función de su respuesta inmunológica o aporte inmunológico. Mas no adianta ter esse estudio si no está comprobado en un alimento X, en un alimento específico feito no Brasil con población brasileira. Entonces, tem que ser una parcería en donde un órgano regulatorio, un fabricante del producto final y nós, como fornecedores de ingredientes, decidamos trazer esto para el consumidor. Ahora, como fornecedores da indústria, nós estamos trazendo principalmente produtos que são reconhecidos no mercado, que têm propriedades tipicamente demonstradas na indústria, que atendem a regulação local e a regulação global, mas ainda tem uma parte que é o demonstrar o efeito na população específica e no sistema que entrega, por exemplo, lácteo, ou por exemplo, uma peça de panificação, que aí pode mudar pouco a entrega. Então, eu acho que essa parceria é super importante de como poder entregar esse benefício, essa funcionalidade no consumidor final. Então, essa tem que ser muito mais estreita, né? E já não adianta trabalhar como ilha, não, isolado. Tem que ser trabalho muito mais conjunto e, inclusive, nós estamos puxando muito por ter parcerias com companhias ou com indústria que tipicamente é vista como concorrente, né? Pero agora, por exemplo, na indústria que está buscando acelerar o processo de entrega de soluções, como nós podemos ser parceiros, por exemplo, com a ADM ou ser parceiros com a DCM para acelerar o processo de desenvolvimento de produtos de jeito muito mais rápido, que o consumidor veja esse benefício também de uma maneira mais rápida na indústria. Eu acredito que Andrea e Oscar han coberto todo o essencial deste tema. Só gostaria de lembrar uma última coisa. Acredito que os provedores de ingredientes fazem as pesquisas, a ciência para apoiar o desenvolvimento e a autorização dos claims. E logo as autoridades têm que velar por duas coisas principais. Qual é o papel principal do regulador? Assegurar que os alimentos sejam inócuos e que as declarações sejam verdadeiras. Eu acredito que isso é o núcleo do rol do regulador. Viu? E por que o regulador faz isso com muito sério? Porque tem também produtores que fazem claims não sustentáveis. Então, isso estraga tudo. Então, eu acredito que o último detalhe que após o que vocês falaram é que nós mesmos na indústria seamos mais estrictos na autorregulação. Porque todos vocês, Ingredient, ADM, nós somos muito estritos em nossa rigorosidade científica. Mas a senhora que ajuda aqui na casa chega com um produto que compra por uma comercial da rádio que se chama de osteoartrite. O nome é muito sugerente. E eu vejo o conteúdo e não tem nada em uma concentração que de muito longe pode ter algum efeito no organismo. Então, isso estraga tudo. Então, creio que também nós temos um papel de apoiar a autorregulação da indústria para o benefício da indústria que trabalha bem. Muito bom, né? A responsabilidade está na nossa mão também, né? Também, com certeza, né?
Tati, posso fazer algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando para a gente? Eu estava vendo bastante pergunta bacana. Tem bastante pergunta bacana. Eu vou perguntar primeiro aqui para o Hector. Hector, o pessoal está me dizendo que um dos principais problemas da questão do nutriente, como ômega 3 e vitamina C, são a disponibilidade, né? Biodisponibilidade, em quadros inflamatórios, né? Que eles precisam de doses maiores para ter uma absorção maior. Então, qual estratégia que essa indústria pode utilizar nesse sentido? Se entendo bem a pergunta, qual é a estratégia da indústria para poder oferecer doses maiores de isso? Sim. Bom, sabemos que, por exemplo, aunque a dose recomendada diária da vitamina C é de 100 miligramas, as doses ótimas para a imunidade são de 500 miligramas para 2 gramas. Também de vitamina D, uma coisa mais ou menos similar. Então, eu creio que nosso papel é, por uma parte, promover os conceitos científicos para apoiar que em algumas vitaminas, ao menos 3, vitamina C, vitamina D, vitamina E, se precisam quantidades maiores que as recomendações e iniciar um diálogo com os reguladores para poderem, então, ter uma autorização para doses maiores com fins específicos. Não sei se contestei a sua pergunta. Existe essa Sim. Existe essa conversa na Anvisa, Tati? Ainda não chegamos nesse nível de conversa sobre a questão regulatória. Em relação à biodisponibilidade? Isso, aumentos de quantidades e tal. Eu acho que, assim, pelo menos para algumas categorias, sempre se discute, né, os níveis máximos e mínimos, eles sempre devem ser baseados em segurança e, obviamente, se tiver algum uso que extrapole a questão nutricional e passe a ser um uso terapêutico, ele muda de categoria, né, evidentemente, mas eu acho que aí não é o caso. Então, enfim, eu acho que um ponto importante que eu tenho visto, né, estou tendo aqui alguns comentários, e até em relação à IN28, né, que a gente falou, sim. É importante também, a Anvisa está revisando, né, esse ponto, por isso que talvez ela tenha retirado do site. E algumas pessoas perguntam aqui o que faz para aprovar claim, né, como que isso acontece, e embora, né, e esse é um esclarecimento importante, embora a nova regulamentação tenha sido publicada em 2018, ela não está finalizada 100%, no sentido de que a Anvisa está aberta o tempo inteiro a revisitar esses conceitos. E um dos exemplos é justamente agora essa revisão, né, que está em consulta pública na IN28, inclusive uma instrução normativa, normalmente ela nem entra em consulta pública. A Anvisa pode naturalmente fazer essas mudanças, mas ela tem convidado o setor para participar desse processo de construção. Então, é aí que as empresas têm a oportunidade de trazer informação sobre os seus ingredientes, comprovada o benefício, né, poderia fazer parte, por exemplo. Então, assim, eu vejo que tem várias perguntas mais ou menos sobre esse tema, então eu tentei abordar de forma um pouco mais ampla. Uhum. Sim, legal. Talvez você tenha pescado outras aí também. Tem uma interessante aqui dessa questão de tratamentos térmicos, né? Essa eu vou perguntar para a Andréia. Andréia, tem uma pergunta aqui do José Luiz Aqueri, ele está dizendo que é evidente que precisa ter essa adição de micronutriente aí no processo alimentar, mas ele quer saber um pouco como que esses micronutrientes se resistem aos tratamentos térmicos, né? Como que trabalha isso na formulação? Você pode entrar com algumas estratégias, a forma como você justamente disponibiliza esses micronutrientes. Por exemplo, encapsulação é uma estratégia bem interessante, né? Eu preciso realmente entender qual o sistema, pH, né? Que tratamento térmico a gente está falando, mas existem formas, sim, de você proteger esses micronutrientes para que você garanta, né, a estabilidade deles ao longo da vida de prateleira toda do produto.
Mas sim, existem estratégias, né, que a gente chama, que podem ser aplicadas. Legal. Oscar, tem uma pergunta aqui sobre o uso de nanopartículas em suplementos alimentares. Quais os problemas, né, em relação à segurança do uso? O que você pensa sobre isso? Não sei se para o Hector ou para o Oscar, não sei se pode dizer. Bom, a utilização, por exemplo, de sistemas de encapsulação é um tema que a Ingridium ha trabalhado muito com sistemas de encapsulado para proteger a entrega efetiva o conteúdo ativo de produtos, não? Nós temos desenvolvido alguns produtos que podem manter a estabilidade física do produto ao longo da vida da prateleira e muito mais para chegar no trato intestinal, né? Então, eu acho que é importante só entender como pode trabalhar com o ingrediente, o sistema que você tem de processamento e o sistema final de alimentos. Se você coloca esses três elementos na combinação, no desenho, pode trabalhar com sistemas de entrega, né? E o tema de nanopartículas é um tema que a gente não ha trabalhado muito, né? Só está mais focado nos sistemas de encapsulação e através desses sistemas de encapsulação ou produtos para encapsulado pode ser uma entrega efetiva de atividade do nutriente que você precisa entregar. Certo. Quer complementar, Hector? Nanopartículas não é minha especialidade, mas do ponto de vista fisiológico, o tamanho da partícula é muito importante na absorção e a biodisponibilidade de qualquer composto fisiologicamente ativo, então faz todo o senso do mundo. Que legal. Tem uma pergunta aqui também, falando um pouquinho, achei até interessante que a pessoa falou, isso aí vai para você, Hector. Falou um pouquinho que agora, né, o intestino tem sido tratado como nosso segundo cérebro. Então, como formular produtos aí para esse intestino? É uma boa linha para seguir, né, continuar investindo em produtos nessa área? E quais são os nutrientes mais relevantes aí para o intestino? Bom, efetivamente o intestino é o segundo cérebro e temos estas 3 quilogramas de biomassa que tem muitos efeitos. Até pouco li um artigo muito engraçado que falava de a capacidade da microbiota de fazer a pessoa ter desejo de um determinado alimento, por exemplo. Fazem muitas coisas divertidas a microbiota. Então, o que é importante, meus colegas aqui presentes sabem melhor que eu de fibra, de probiótico, de prebiótico, a Andrea falou de pós-biótico, e do ponto de vista de minha especialidade, os micronutrientes também são muito importantes na multiplicação celular. Então, temos... É muito multifactorial, é muito multidisciplinário ter uma composição da microbiota que seja a ótima para a nossa saúde em muitos aspectos, não somente de gastrointestinal, sino que todos os outros efeitos. Aí, só complementando, não? Eu acho que é super importante, né, ter essa saúde do sistema gastrointestinal. E um fator super importante para manter esse bom balanço de bactérias saudáveis sobre bactérias que não são saudáveis é ter uma suplementação, por exemplo, das ácidos fructooligosacáridos de cadena corta que podem gerar maior desenvolvimento de ácidos graxos de cadena corta, né? Ter melhor balance de bifidobactérias no sistema digestivo, que em consequência gera maior conteúdo de ácidos graxos de cadena corta,
que são super importantes para ter bom sistema digestivo. Então, vou lembrar que aí conteúdo, alimentos com alto conteúdo de fibra podem ser aporte importante para gerar essa boa saúde do sistema digestivo. Eu gosto dessa abordagem e eu gosto também de trazer os minerais, como o Hector colocou, porque eu acho que consegue, através dessa, digamos assim, dessa solução integrada, né, potencializar o efeito, né, seja de uma fibra, né, seja até mesmo de uma vitamina C, né? Então, essa questão da produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? Isso pode ser potencializado, né? Justamente quando você abaixa o pH da flora intestinal, que ambiente é esse que existe, né? E quais são os nutrientes que você potencializa essa absorção? Então, eu acho que é muito legal você conseguir enxergar de uma forma única e integrada essa solução para que você não se baseie em um único ingrediente. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais holística, né? Principalmente quando se fala em sistema imunológico e saúde intestinal, né? Eu acho isso bem interessante. E aí, pegando o gancho do que a Andrea falou, tema que nós estamos puxando muito na Ingredient aqui um esquema de colaborativo muito mais amplo, muito mais abrangente, com diferentes fornecedores da indústria, que tipicamente han sido vistos como concorrentes, né? Então, eu acho que nós como indústria, temos essa responsabilidade de tirar essa barreira, e como agora a comunidade científica está trabalhando como parceiros, não, para desenvolver uma vacina, né, para a Covid, a indústria de ingredientes tem que trabalhar de um jeito muito mais aberto, muito mais ágil. A Ingredient está procurando desenvolver nesse conceito e como fazer parcerias com companhias que tradicionalmente eram vistas como concorrência, para trazer soluções para o consumidor de um jeito muito mais rápido, porque como a Andrea e Hector falaram, né, não tem uma solução mágica, né? Tem que encontrar soluções que combinem diferentes ingredientes para poder trazer ao consumidor essas soluções que nós estamos procurando para ter melhor estilo de vida mais saudável. Perfeito. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Porque a gente ainda está com quase 400 pessoas na sala. A gente tivemos um pico aí de 430, então muito obrigada a todo mundo que está aqui até agora. Realmente é um papo bem interessante, o pessoal está até o final aqui, né? Vocês já comentaram algumas questões que ficam para depois pós-pandemia, que é essa questão da integração, né? Como os mercados têm mudado essa cabeça de trabalhar juntos, né? Além disso, o que vocês acham que, para a gente encerrar nosso bate-papo, o que vocês acham que a indústria pode apresentar pós-pandemia aí para o consumidor e também ter essa visão um pouco fora da caixa, né? De como ter produtos melhores, a comunicação melhor, né? Uma comunicação mais integrada, né, holística, como o Hector falou, não só falar que tem açúcar, não tem, né, enfim, explicar isso do consumidor, que às vezes é necessário o açúcar, mas que também tem outras funções, né, então como que vocês acreditam que o que a pandemia trouxe para a gente no setor de ingredientes? Começar com a Tatiana, então? Estava aqui esperando os painéis. Bom, eu acho que um ponto muito importante que essa pandemia trouxe é justamente a questão colaborativa, né? A gente vem observando em diversas esferas e eu acho que é muito isso que a gente vem conversando, né? Não tem um alimento mágico, não tem nada mágico, mas sim tem você se cuidar de forma geral e sim poder ter acesso a produtos que possam trazer esse benefício. E a gente, quando fala de produto, não é um único produto também, né? Vai ser o conjunto da dieta. Então, o fato da gente ter oportunidade de oferecer uma variedade de produtos, sejam alimentos, que sejam suplementos, né? As pessoas que têm acesso também a consumo de frutas, verduras, enfim. Acho que essa combinação, né? E o papel da indústria, sem dúvida nenhuma, é trabalhar para desenvolver essa variedade de produtos para que o consumidor possa fazer as melhores escolhas.
também apoiar um processo de comunicação, de educação desse consumidor. A gente estava falando, né, o papel do regulador também, garantir que esses produtos sejam inócuos, garantir, né, esse é o papel da indústria também, né, garantir que o produto seja inócuo, que ele seja estável, que a gente esteja entregando o que a gente promete, né, então, assim, se eu digo que aquele produto tem tanto de proteína, que ele tem aquela quantidade de proteína, que essa proteína não seja perdida ao longo do shelf life do produto, enfim, ter, né, assim, contar com o consumidor, porque a indústria tem esse papel realmente de trazer informação crível. Então, e sem dúvida nenhuma, a tendência em relação à imunidade, saúde, tudo isso eu imagino que ela vai seguir, sem dúvida nenhuma. A gente falou da questão econômica, né? As pessoas elas vão precisar fazer escolhas, e sem dúvida nenhuma, a alimentação é básico, né? A alimentação é básica, então se a gente puder trazer produtos melhores, ótimo. Então, acho que é um pouco isso. Andréa, suas conclusões finais? Ah, claro. Eu fiquei pensando, né, quais seriam as lições aprendidas, né? E quando a gente pensa nisso, a gente reflete um pouco sobre o significado da casa da gente, né? Qual o papel que essa casa tomou durante a pandemia, né? O papel que a gente está assumindo, né? A nossa casa virou home office, né? Virou um local para a gente fazer exercício, virou sala de aula para os nossos filhos, né? E virou até a nossa moradia, né? Por que não dizer? E o que isso traz digamos assim, de adaptação, né? Se a gente olhar as tendências, né? Há tantos anos aí a gente escuta falar que conveniência é uma tendência, né? Eu não tenho dúvidas que conveniência segue sendo uma tendência, né? Só que essa conveniência, talvez, ela tenha uma outra dimensão, né? Vejo muita gente postando, né, nas mídias sociais que fazem isso, fazem aquilo. Eu não tenho tempo para fazer absolutamente nada, né? Porque acho que a quantidade de trabalho aumentou consideravelmente. Então, eu entendo que essa conveniência, né, ela pode ser traduzida hoje, por exemplo, por uma busca de produtos mais frescos, né, porém de fácil preparo. Ela pode ser entendida como uma busca de facilidade associada ao prazer, né, saudabilidade, né, sem deixar de lado o sabor. Né? Porque a gente pode lançar o produto mais bacana do mundo em termos de imunidade, mas se ele não for gostoso, o consumidor não vai ter a recompra. Então, ao meu ver, é isso. Eu acho que a busca por produtos mais frescos, sim, mas a segurança alimentar que os produtos industrializados eles entregam, né? Isso, eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento, sabe, de comunicar para os consumidores a importância que a gente tem, né? Porque por tantas vezes nós somos, né, assim, criticados e massacrados aí, falando que nós somos ultraprocessados e que tais, sendo que, na verdade, a gente entrega a segurança alimentar. Né? E eu entendo, né, que o consumidor final ele não tem ideia do que significa isso. Então, eu acho que poderia ser uma grande oportunidade para a gente conversar com esse consumidor, se aproximar desse consumidor e explicar que a industrialização ela existe sim, mas para garantir que o alimento chegue de uma forma segura na mesa do consumidor. Brilhante, Andréa. Héctor? Pode ser Oscar, não tem problema? Vai, Héctor, por favor. Eu gostaria de falar do Tao. Dizem que os taoístas, né, dizem que quando uma pessoa diz que compreendeu o Tao, perdeu o Tao. Perdeu, não entendeu nada. Não entendeu nada. Eu acredito que a nutrição é um pouco como o Tao, viu? A nutrição é muito holística. Então, quando começamos a ter o que o professor Paul Lachance chamava de Tunnel Vision Nutrition, então
perdemos a nutrição da vista. Quando creemos que vamos solucionar a anemia solamente com ferro. Quando creemos que atacando os ultraprocessados vamos a melhorar a nutrição das pessoas e perdemos o que você, Andrea, falava de segurança alimentar ou de segurança alimentar, as duas coisas. Quando pensamos somente em proteínas e não pensamos ácidos graxos de cadena curta que falava Oscar. A nutrição é holística. Então, se tentamos dividir a nutrição e segmentar totalmente em um nutriente, vamos a perder a nutrição. Eu gostaria de deixar como mensagem final que todos os ingredientes, todos os componentes nutricionais conhecidos hasta agora e todos por conhecer são importantes. Muito bom, Hector. Oscar? Eu acho que para mim as duas lições mais importantes que a pandemia deixou, e estou falando no título personal, né? Eu acho que nós perdimos a liberdade, né? Como sociedade, nós perdimos a liberdade de movimentar, de conviver como sociedade, de viajar. A gente perdeu a liberdade. Essa liberdade perdeu de um dia para outro, né? Agora não tem, né? E a gente perdeu a saúde, né? A gente tem um monte de pessoas com doença que estão morrendo, nós vemos no jornal, nós temos seguramente amigos ou familiares que têm a doença. Então, a saúde é um tema que está preocupando a todos nós, né? Então, eu acho que para mim, a principal lição que nós temos como sociedade é como recuperamos essa liberdade que nós perdemos, né? E como voltamos para um esquema de saúde muito mais preventivo. Então, aí eu acho que nós como... saudáveis, acessíveis para o consumidor e também produtos inócuos que ajudem a ter produtos que a garantir que o preparo é correto, que a entrega é correta e que o claim que nós fazemos está feito com base em estudos científicos, em informação basada na ciência, né? Então, hoje, para mim, que esses são os dois grandes desafios que nós temos que recuperar como sociedade. Recuperar essa liberdade e recuperar essa saúde que nós perdemos como sociedade. Essa é a minha principal mensagem para o time, o equipe aqui. Eu queria agradecer a participação de todos, foi um debate de alto nível, a gente já esperava, né? Conversei com vocês antes, esperava que a gente tivesse uma conversa muito boa. Queria agradecer você que ficou em casa e anunciar que a gente vai ter agora na FISA, Semana Digital. Então, em agosto, quando seria a FISA, né, gente? A gente vai ter uma semana 100% digital e gratuita, com vários temas. Então, isso é uma novidade que durante a semana a gente vai estar comunicando aí. E agradecer imensamente aos palestrantes que reservaram seu tempo para a gente ter essa conversa de alto nível e trouxeram insights muito bons para a gente e atualizações também aí da parte regulatória. Muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada, Oscar, Hector e Andrea. Muito bom dia para vocês. Obrigada. Obrigada a você. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos.